Tem várias histórias dessa viagem do Nordeste, esses meses que passamos lá enquanto era fundada a Palavra da Vida no Nordeste. E eu prometi para os seus filhos que eu ia contar uma só para vocês. Para vocês, eu vou começar pelo mico que eu paguei muito tempo depois, quando já pastor, ainda um pastor jovem, eu estava na cidade de Newark para pregar numa igreja, e o pastor daquela igreja que tinha convidado era um amigo que me conhecia desde criança. A esposa dele tinha sido uma daquelas babás que ficava cuidando de mim quando eu era pequenininho. E eu estava preparando para começar o meu sermão no púlpito, ele foi me apresentar e falou, Davi e tal, deu lá o mini currículo, e daí ele disse, e ele é o culpado pelos filhos bagunceiros que eu tenho. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Aí a história que ele contou é que quando a esposa dele ficava lá cuidando de mim, num certo dia, no qual ele insistia em pular de um beliche para o outro, pular o espaço entre um beliche e o outro, no topo, ela me segurou e disse que não podia, e deu uma bronca. Eu fui para o canto do quarto, ajoelhei, botei as mãozinhas juntas e estava lá fazendo oração. E ela chegou e perguntou, Davizinho, o que você está fazendo? E eu falei, orando para Deus te dar meninos muito mais safados que eu. E disse o pastor Nélio que Deus de fato cumpriu aquilo. Eu aprendi a orar cedo. Como eu mencionei para as crianças, era com 3 aninhos que numa brincadeira de rua lá, eu estava brigando com os amiguinhos. E o que a gente sempre escuta quando é menino e está brigando? Criança que briga é feia, criança que briga não vai para o céu, criança que faz coisa errada não vai para o céu. E eu comecei a sentir peso na consciência, né? Então eu interrompi a brincadeira e as brigas e fui perguntar para a mamãe. Mamãe, é verdade que criança que briga não vai para o céu? Ela falou, não tem nada a ver com isso, tem a ver com ter Jesus no coração. Eu falei, tá bom, fui lá fora e continuei. Pouco tempo depois, na hora do banho, eu falei, mamãe, eu não sei o que é ter Jesus no coração, como que faz? E ela falou, ora e convida Jesus para entrar no seu coração. Por isso que foi fácil falar do evangelho para o engraxate depois, talvez mais fácil do que outros momentos na minha vida, porque ainda que pequenininho, eu tinha experimentado aquilo recentemente. Como que faz para ter Jesus no coração? Tem que convidar, filho. Ora, fala com Deus, diz que você quer dar sua vida para Ele, pede para Ele entrar. E antes de você dizer, mas uma criança de 3 anos nunca entende o que é isso, eu vou dizer 2 coisas para você, e você acha que nós entendemos. Então, esse não é o ponto. O ponto é outro. O ponto é que, mais ou menos, uns 30, 40 dias depois de eu ter pedido a Jesus que entrasse no meu coração, eu comecei a ficar grilado e preocupado e perguntei para papai e mamãe se Jesus ficava em pé ou se tinha algum lugar para ele sentar no coração. Porque já fazia tempo, ele devia estar cansado se tivesse de ficar em pé. Ao mesmo tempo que a gente ri, porque é bonitinho uma criança com essas ideias hiperconcretas, lembra do meu primeiro ponto, e tem muita diferença da nossa compreensão da de uma criança quando é alguma coisa do tamanho do que é o ser de Deus? Não tem. Mas uma coisa isso prova, a minha ideia de que ele estava no coração era real, era tão real que na minha infantilidade eu estava preocupado com o conforto físico dele e a postura que ele estava. E desde aquela época, eu tenho lutado com uma coisa que eu sei que vocês lutam também. E, por exemplo, para ilustrar isso, está o fato de que, ao pregar esse sermão, eu vim batalhando desde ontem no meu coração o quanto das histórias pessoais eu ia contar para ajudar a compreender o texto. Essa história lá do Nordeste, essa história da conversão, porque a gente nem sempre sabe o limite de onde a gente está falando da gente mesmo e onde está falando de Deus. E eu queria falar de Deus e não de mim. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou falar de Deus para vocês com sinceridade e mostrar que é real se eu não estiver ali junto? Mas esse dilema, que é o dilema daquilo que é real e interior e daquilo que é exterior, ele é um dilema que me acompanha na vida inteira e eu sei que ele é um dilema para vocês. E eu sei não é porque eu conheço a experiência humana e a natureza humana até certo ponto, não. Mesmo sendo um estudante disso, não posso dizer que conheço de verdade. É porque Jesus fala claramente que a nossa luta
é entre aquilo que está no interior e no exterior. E que a nossa tendência é querer achar que as coisas vêm de fora para dentro. As soluções que nós procuramos são de fora para dentro. A gente chega e pergunta, o que eu precisaria para ser feliz? E a gente dá 10 respostas. A maior parte delas são mudanças de circunstância, mudanças de pessoas, eventos fortuitos, mudanças externas. A gente pensa nas transformações. O que precisaria para o seu casamento ser bom? Minha esposa tinha que mudar, meu marido tinha que mudar. E do mesmo jeito, na nossa relação com Deus, muitas vezes, aquilo que é exterior toma precedência sobre aquilo que é interior. E eu quero falar com vocês hoje sobre a oração que Jesus ensinou, do Pai Nosso. Mas eu quero colocá-la no contexto adequado que o autor humano, Mateus, coloca, seguindo o autor divino, o Espírito Santo, que está inspirando a ele. E ele não coloca a oração de Jesus Cristo, que nós chamamos de Pai Nosso, ele não coloca no ar, no suspenso. Ele coloca dentro de um contexto. E isso começa no versículo 1 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6, verso 1. Ele diz assim: presta bem atenção. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Cuidado com a sua tendência de exercer a sua justiça, a sua espiritualidade, a sua fé externamente, para os outros verem. E aí ele vai falar uma série de coisas a respeito disso. Mas toda a ênfase é essa, a chave, a pedra de toque para entender o que ele vai falar é isso. Ele está fazendo um contraste entre interioridade e exterioridade, e ele está dizendo que as coisas de relação com Deus começam no coração e não fora. Que ninguém é transformado de fora para dentro. Que ninguém é santificado de fora para dentro. E mais, ele disse claramente que ninguém é contaminado de fora para dentro também. Que o que nos contamina não é o que vem de fora, mas que é o coração. E ele está ensinando os seus discípulos, ainda no contexto no qual ele está ensinando para eles, bem-aventurados aqueles que sofrerem, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados aqueles que anseiam, têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles para quem as coisas eternas pesam mais do que só as coisas desse mundo. Aqueles que estão dispostos a fazer o sacrifício hoje, por causa de uma realidade maior. Aí vem aquela questão que a nossa cultura nos fala tanto hoje, mas espera aí, como é que eu posso dizer assim, eu quero viver uma vida miserável agora na esperança de ter uma vida boa depois? Eu nem sei o que é vida depois, eu nem sei o que é vida boa depois, vai que eu não goste. Vai que o céu seja ficar deitado em nuvens alvas, tocando arpinha, vestido de branco, vivendo uma vida ascética e sem sal. Mas o que ele está falando é outra coisa. O que ele está falando é que a vida hoje e a vida já começa numa transformação interior e não numa transformação exterior. O que ele está dizendo é que a nossa tentativa de viver a nossa fé para inglês ver não vai produzir resultado nenhum. Porque, honestamente, que benefício tem se todas as pessoas estiverem convencidas de que eu sou um homem de Deus e eu não for? Quanto tempo dura esse engodo? Primeiro, a gente sabe que a gente consegue enganar algumas pessoas por muito tempo, várias pessoas por pouco tempo. Mas todo mundo o tempo todo é impossível. E é nesse contexto, depois de Jesus ter feito as bem-aventuranças, que ele vira e fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por ele. E ele não está dizendo só que eu não posso ter uma justiça externa falsa, enquanto o meu coração por dentro é um sepulcro. Ele
está falando mais que isso. Ele está falando, até se o que tiver dentro for bom, cuidado para não ficar fazendo demonstração externa. Por quê? Porque quando eu estou preso na minha exterioridade, é muito fácil relaxar quanto à interioridade. É muito fácil deixar o que passa no coração sem cuidar. Porque todo mundo fica falando que o que vê por fora é bom. Porque eu fico recebendo já as recompensas. Oh, que pessoa espiritual, que pessoa de fé. Oh, como essa pessoa tem intimidade com Deus. As recompensas já estão lá. Que incentivo eu tenho para buscar no meu coração aquilo que é real e duradouro? Mas a exterioridade nesse mundo que nós vivemos, ela é passageira, não é? Aldo, naquele carinho que a gente tem e liberdade de brincar, enquanto estava você e o Alan aqui, e o Dr. Eber falou que o Alan talvez tenha que enfrentar a perda daquela cabeleira linda, eu falei, vai ficar tão bonito quanto o Aldo. Mas o cabelo cai, o rosto envelhece. A gente vai vendo perdas na vida, e às vezes a sensação de que os pedaços vão ficando para trás, e tudo que é externo passa. A única coisa que verdade, e é muito bonito falar, eu sei porque eu falo para minha esposa, ou pelo menos eu tento falar, que ela fica mais bonita a cada ano que passa. Mas é porque a gente está tentando levar o interior do coração para isso e porque a gente está colocando a coisa em contexto. Mas não falando dos outros, falando de mim mesmo, eu sei que a passagem do tempo faz uma maldade com a gente na exterioridade. Mas o coração pode ficar mais bonito a cada momento que passa. Nesse contexto, Jesus vira e fala assim, guardai-vos de exercer a justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos, porque aí você já recebeu a recompensa. De outra sorte não tereis galardão junto ao Pai Celeste. E é esse que importa. Aí ele começa a falar de algumas coisas específicas. No versículo 2 ele fala, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de si, como fazem os hipócritas. Como é que é para dar esmola? Não deixa a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tá? Dá secretamente. Dá para que o mérito seja o mérito de um coração generoso e não o mérito de alguém que está colhendo os seus benefícios como grande filantropo ou qualquer coisa que seja. Aí ele fala, em verdade eu vos digo, aqueles que fazem assim já receberam a recompensa. Aí ele vira e fala assim, e ele termina essa pequena sessão sobre esmola dizendo, porque se você fizer em secreto, o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. E a recompensa dele é melhor que a do mundo. Aí, nesse mesmo contexto, ele começa a falar da oração. Aí a primeira pergunta que a gente deve fazer é por que as duas analogias, os dois exemplos que ele vai usar são da esmola e oração? Porque são as duas maiores demonstrações de piedade. O dar esmola é a demonstração da piedade que faz com que eu faça boas obras. E a oração é a demonstração da piedade que mostra como eu tenho espiritualidade, intimidade com Deus. Então ele vai pegar esses dois pontos para ilustrar. Ele vai dizer, quando for dar esmola, quando for fazer boas obras, faz pela motivação correta. E aí ele vai entrar no ensino sobre. Quando for orar, de semelhante modo, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, já receberam a recompensa. Isso bate com outro momento no qual Jesus conta a história de dois homens que foram orar no templo. Eu me lembro, menino, na escola dominical, na cidade de Jaú, não vou falar o nome da minha professora de escola dominical, por causa do que eu vou contar, mas ela estava dando uma aula e ensinando exatamente sobre os dois homens que foram orar no templo, que Jesus contou a história de que um fariseu e um publicano foram ao templo orar, e que o fariseu chegou e orou dizendo, Senhor Deus, te dou graças porque sou homem justo, não sendo como esse publicano desgraçado pecador. E o publicano foi no templo e disse, Senhor, tem piedade de mim, o miserável pecador.
E Jesus faz a pergunta, qual dos dois saiu justificado depois das orações? E aí, na escola dominical, a professora contou isso, contou a história, e terminada a história, então ela falou, então vamos orar agora, todo mundo, põe a mãozinha assim, vamos orar. E a oração foi mais ou menos assim, Senhor, obrigado, porque nós não somos como aquele fariseu. E mesmo menino eu achei engraçado, não tem jeito. Por mar ou por terra, cai no mesmo lugar, não tem jeito. Jesus vira e fala, não faz como aqueles que fazem do exercício da sua piedade. Em outro momento eu falo sobre as boas obras. Hoje eu quero concentrar agora nisso. Não faz como aqueles que fazem do exercício da sua piedade um show para os outros verem. Quando vocês forem orar, não entrem no templo orando para todo mundo ver. Não tente usar uma suposta intimidade comigo, é o que Jesus está falando, como algo para te ganhar crédito com os outros. E é claro, a gente sabe como que funciona isso daí, né? Quando o rapaz moço está querendo, assim, semear o terreno, né? Ele ainda é solteiro, ele quer semear o terreno. Eu sei porque eu tenho 2 desses em casa. A gente cedo aprende que uma das coisas que mais funciona para fazer com que meninas achem a gente interessante é falar bem de outras meninas. Por questões pragmáticas, não estou falando de fibra moral, não. A gente rapidamente aprende que o cara que só fala mal de menina vai ter dificuldade de arranjar uma namorada. Que a pior coisa que existe é você ficar falando mal da sua namorada, porque isso não vai tornar mais fácil que outras pessoas vejam a sua virtude. É a história do camelo. Conhece a história do camelo? O rapaz foi passar um tempo no Oriente Médio, quando voltou, importou um camelo. Se encantou, importou um camelo. Aí ele trouxe o camelo para a casa dele e ele voltou para o trabalho, chegou no primeiro dia de trabalho, lá no hospital onde ele trabalha, e disse para todo mundo, rapaz, eu trouxe um camelo do Iraque comigo. Camelo? Você é doido, cara. Quanto você gastou? Ah, gastei um dinheirão, paguei caro por ele, mas eu trouxe um camelo. Camelo? Mas o camelo é maravilhoso. O camelo todo dia, eu acordo de manhã, eu chego, eu vou tomar meu café da manhã, o camelo pega o jornal e traz na boquinha assim, na janela da cozinha. Eu abro a janela e já pego o jornal. Na semana seguinte, ele chegou no escritório dizendo, rapaz, hoje eu ia chegar atrasado, o camelo ouviu no rádio, que estava tudo engarrafado, chegou, fez assim para mim, eu montei nas costas dele, ele veio desviando os carros, e o camelo me trouxe para o escritório, eu cheguei na hora. Ele foi contando as histórias maravilhosas do camelo. Um dia, depois de alguns meses, o colega virou e falou, me vende esse camelo. Ele falou, não, de jeito nenhum. Me vende esse camelo. Não, de jeito nenhum. Mais uns dias, ele contando as histórias, o colega falou, me vende o camelo. Ele falou, de jeito nenhum, cara, eu gastei mais de $50 mil para ter esse camelo. Eu te pago 60. Não, 60? Deixa eu pensar. No dia seguinte, ele falou, tá bom, eu vendo o camelo. Vendeu o camelo para o colega dele. Depois de uma semana, o colega chegou e falou, esse camelo é uma porcaria, não faz nada, só suja meu quintal. Ele falou, você vai perder o investimento. Então, a gente aprende que lidando com pessoas, tem truques para a gente fazer, para convencer externamente as pessoas a admirarem a gente. E Jesus está dizendo para os discípulos, a sua intimidade comigo não pode ser golpe ou desculpa para você ganhar benefício com os outros. Não capitalize no relacionamento comigo. Aí eu estou chegando no X da questão. O que a gente faz na nossa vida? Vamos lá, relacionamentos políticos, como que eles funcionam basicamente? A gente capitaliza em cima dos supostos relacionamentos que a gente tem. É assim na vida. E Jesus está dizendo, não comigo, não comigo. Tu, porém, ele diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora ao teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. E essa é a primeira coisa. Ele está querendo dizer que essa intimidade é uma intimidade bem preservada, que a intimidade do relacionamento com Deus e da nossa piedade é análogo à intimidade de esposo e esposa. É algo que precisa ser guardado às 7 chaves, mantido sagrado. Nosso mundo hoje não faz isso, né? Devassa até as coisas mais íntimas que deveriam ser guardadas
em segredo. Mas o que Jesus está ensinando para os discípulos é, quando vocês forem orar, isso é uma questão íntima de vocês com Deus. Quer dizer que não pode orar na igreja? Quer dizer que a nossa irmã Maria José pecou a orar na igreja. O pastor Heber pecou porque orou em público. Pronto, perdeu todo o mérito. Não, não foi para mérito. O que ele está dizendo aqui é outra coisa. É que a demonstração, ou suposta demonstração de intimidade com Deus, deve ser algo da nossa intimidade com Ele. Isso é uma troca de paradigma para nós, viu? Porque a nossa tendência é pensar que a piedade, é pensar que a espiritualidade é algo que se veste e só tem importância quando os outros veem. A gente quer ser visto dessa maneira. Ainda no nosso ideário isso acontece. Quer ver? Seria bacana, né? Pegar um pregador que, em vez de pregar assim, de roupa comum, e falasse comum, pusesse assim uma roupa especial, de um tecido especial, que nem João Batista, vestir com roupa de peles, e uma coisa amarrada aqui, uma barba gigantesca, comer gafanhoto com mel, e também falar de um jeito afetado, né? Irmãos, estamos aqui para falar de Jesus. Eu não estou caçoando de ninguém. Eu estou dizendo que a gente pensa que essa tendência de querer usar a espiritualidade como capa é longe de nós. Ela não é. Ela é real. Ela é uma tentação constante. Para aqueles que estão dentro da Igreja de Cristo e para aqueles cuja concepção religiosa, mesmo sem conhecer a Cristo, ainda é uma que concentra na exterioridade, naquilo que é aparente, naquilo que é transitório. E Jesus não diz que o problema é só o ato de confusão mental, ele diz que o problema é a motivação. É que a motivação disso é estar olhando para os outros e não para Jesus. E Jesus ensina para os discípulos e diz: fala com teu pai que te ouve em qualquer lugar, que te ouve em secreto. A ideia do fechar a porta do quarto aí, é lógico, ela é uma metáfora, tá? Ela está usando um conceito para cobrir o todo. Você pode orar dirigindo o seu carro, você pode orar. O importante é que você tenha momentos sozinho com Deus, e esses sejam os momentos de expressar genuíno relacionamento com Ele. 1555, o Conselho da cidade de Genebra resolveu que precisava encontrar um lugar onde os huguenotes que estavam sendo perseguidos e mortos, os huguenotes eram os calvinistas reformados da França, e eles estavam sendo perseguidos e mortos pela Igreja Romana naquela época. E então Calvino, reunido com o conselho, começou a discutir o fato de que eles precisavam achar um lugar, uma nova colônia para esse pessoal ir. No porto de Noyon, na França, tinha mais ou menos 10.000 pessoas aguardando, tinha navios que o admiral Coligny tinha preparado, e assim que eles garantissem que tinham encontrado uma colônia segura, esse grupo ia migrar, ia colonizar esse lugar no Novo Mundo, para criar um refúgio para os calvinistas. Para conseguir isso, eles pegaram 14 pessoas e mandaram essas 14 pessoas, lideradas por 2 pastores, 3 na verdade, mas 2 principais, Jacques Le Ballet e o outro Pierre Chartier. E esses homens vieram e aportaram na Baía da Guanabara, num lugar onde Villegnon, um general, tinha recebido cartas, um general que havia se tornado reformado, calvinista, tinha recebido cartas e correspondido com o Conselho de Genebra e proposto que ali fosse a sede da colônia. Então, na ilha de Villegnon, que fica na Baía da Guanabara, eles construíram um pequeno forte e esses homens chegaram, junto com outras pessoas, e começaram, então, a tomar os primeiros passos para averiguar a segurança e a possibilidade de mandar vir da França aqueles outros 10.000 colonizadores para começar ali uma colônia calvinista reformada. Tivesse aquilo sucedido, provavelmente estaríamos falando francês aqui hoje. É lógico que a nossa história conta algo diferente, fala da invasão dos franceses, invasão dos holandeses. Isso é
inescapável, mas que a história faça isso. Mas a gente sabe que cavalcando um pouco mais descobre outras coisas. O interessante é que quando eles aportaram, a primeira impressão que fica registrada numa das pessoas que escreveu um breviário de todo esse tempo, um diário a respeito de todas essas coisas que aconteceram, uma das primeiras coisas que os espantaram é que quando Villegnon, que eventualmente voltou atrás, matou três deles estraçalhados nas rochas da ilha de Villegnon, porque ele recrudesceu e voltou atrás e os matou como hereges calvinistas, foram os primeiros mártires protestantes do Brasil, 1557, mas não sem que antes eles escrevessem um documento lindo chamado A Confissão de Fé da Baía da Guanabara. O que espantou Jean de Lery, o narrador da história, foi que quando eles chegaram e tiveram o primeiro culto protestante, em todas as Américas, em todo o continente americano, o primeiro culto protestante, lá na ilha de Villegnon, na Baía da Guanabara, no dia, alguém sabe a data? 10 de março. Foi antes de ontem a celebração de quando isso aconteceu. O que os espantou é que todos eles estavam fazendo um culto no modelo reformado, que era um modelo simples, um tanto despojado. E que Villegnon fazia grandes demonstrações de piedade, levantando as suas mãos e gritando palavras e se prostrando no chão. E ele fazia todo um show externo que para aqueles homens pareceu estranho. E Jean de Lery diz, ele vive a sua espiritualidade tão externamente que nos faz questionar o que é que se passa no coração e qual a lealdade que ele tem, de fato, para a causa. Foi pouco tempo para ele provar que não tinha lealdade nenhuma para a causa e para estraçalhar aqueles homens. Nota de rodapé. O quarto homem, Jacques Le Ballet, só não foi sacrificado. 10 deles conseguiram voltar num navio, ficou a liderança. 4. Os 4 trabalharam em cima desse documento que eu falei por 2 dias, porque Villegnon falou, daqui 3 dias, vocês têm que se apresentar diante de mim para dar razão da sua fé. Então, eles criaram esse documento. Mas um deles estava adoentado e não foi para a ilha de manhã, porque estava adoentado, e quando os outros foram mortos e estraçalhados lá nas pedras, lançados nas pedras, ele recebeu aviso de que aquilo estava acontecendo, entrou numa canoa e fugiu. Aí ele viveu com os tupinambás um tempo, subiu para a Bahia, viveu com outros índios lá evangelizando, falando de Cristo, viveu com outros índios e, eventualmente, ele retornou a Santos, onde ele foi pego, foi preso e foi executado sob a presidência de Anchieta. E narra a história que, durante o enforcamento dele, ele não estava morrendo rápido e Anchieta, que tinha presidido a sessão, resolveu apressar a morte dele, foi lá, agarrou os pés dele e puxou para ele morrer mais rápido. Essas partes de história são interessantes, né? Mas a gente não fica fixado nelas, não. O ponto que eu queria fazer é o destaque que foi dado à suspeição de Jean de Lery a respeito de Villegnon, exatamente porque as demonstrações externas dele eram tão pomposas, porque parecia uma coisa tão cheia de frufru. E Jesus diz claramente, quando você for orar, busca o teu Pai na intimidade de vocês dois. Prova que é por Ele, que não é pelos outros. O beijo que eu der na minha esposa em público pode parecer bacana para os outros, mas ele prova muito pouco do amor. É o beijo em casa que vai provar se o amor é real ou não. Ou se é para inglês ver. Mas Jesus continua, ele diz mais, ele diz assim. E orando, então ele fala, em primeiro lugar, quando você for orar, e agora ele vira e fala, e orando, e ele começa a descrever o modo dessas orações, e o modo dessas orações também revela muito sobre o que é a verdadeira espiritualidade. Ele diz assim, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Eles não estão falando que não pode repetir oração, tá? O que Jesus está ensinando para eles é que
quem fica insistindo no mesmo ponto acha que o outro não ouviu. Ou porque é surdo ou porque não se importa. E que a intimidade com Deus é aquela que chega no ponto no qual eu sei que Deus já sabe o que eu preciso. E aí eu falo com Ele com a liberdade de quem em secreto diz, Senhor, eu não estou falando as coisas que preciso para te convencer. Porque, na verdade, que coração que eu estou tentando convencer quando eu oro? Vamos lá. Não pode ser uma coisa sem sentido. E Deus já sabe tudo o que eu preciso, e Deus cuida de mim e quer me dar o que é bom. Então, com quem que eu estou mexendo quando eu peço? Comigo, é a minha vontade que precisa ser conformada a Ele. Eu que preciso aprender que sou dependente dEle. Existe uma certa curiosidade na criança que chega e fala, mamãe, o que vai ter de comer? Existe. Mas existe também ali um ato de querer confirmar a confiança. Porque, com certeza, um filho pequeno, uma filha pequena, não acha que vai chegar na mesa para comer e mamãe vai dizer, esqueci hoje de preparar comida. Mas a pergunta é ali um ato para aumentar essa confiança. E a minha confiança em Deus que precisa crescer quando eu aprendo a chegar e buscar nele, em oração, as minhas necessidades. Mas as necessidades são um pedaço só, e o perigo é eu me fixar na minha intimidade com Deus como se fosse só orando pelas necessidades. Até porque Jesus disse, quando vocês forem orar, façam em secreto, e quando for pedir, não fica só repetindo, porque vã repetição não vale nada. Fala com liberdade, porque o teu Pai já sabe tudo o que você precisa de antemão. Então ele limitou isso a petições, certo? Porque a maioria das vezes a gente pensa que oração é petição. Mas Jesus não para, ele vai em frente. Ele diz, portanto, vós orareis assim, versículo 9. Ele diz, na verdade, a oração completa, ela vai funcionar assim. A gente ora e repete a oração, que é chamada de Pai Nosso, oração do nosso Senhor. E não tem problema, é bom repeti-la, porque nos lembra. Mas o propósito dela não é ser somente uma reza a ser repetida. O propósito dela é nos ensinar o que é a essência da oração. É ensinar o que deve estar presente. Ela é, na verdade, um arquétipo, uma estrutura, um paradigma de uma oração completa. Cada parte ali está nos dizendo o que deve estar presente. Então Jesus disse, portanto, vós orareis assim. E ele começa, Pai nosso que estás nos céus. Porque o nosso ato de intimidade com Deus nas orações, a nossa piedade interna, ela começa com o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai. E é muito barato hoje em dia no nosso mundo falar isso. Deus é Pai. Ou pior ainda, né? Aquela pessoa que descobre que não é bem assim e sai falando, você é filho, você é criatura. Para diferenciar. Deus é seu pai, mas não é seu pai. E o problema é que, num certo sentido, Deus é, de fato, pai e criador de toda a humanidade. Porque foi ele que fez, foi ele que estabeleceu. Mas a relação que Jesus está falando aqui não é aquela da irmandade da raça, não é aquela da origem comum em Deus como Pai. Ele está falando de Pai no sentido que ele chama Deus de Pai. E ele começa a oração, ele começa a nos ensinar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. É o reconhecimento de que Deus é Pai. O reconhecimento de que Deus é Pai é o reconhecimento de que Ele tem autoridade. Mas é o reconhecimento de que Ele tem relacionamento. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que Ele tem, vamos dizer assim, algum cuidado conosco, né? A gente chama de Pai, porque aprende que, como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós somos adotados em Cristo, Ele passa a ser o nosso Pai também. E quando o nosso Pai terreno vai, Ele continua sendo o nosso Pai celeste. Muita gente acha que Deus se revela como Pai, porque você já conhece o conceito de Pai, então ele pega e usa um conceito já conhecido como ilustração para você poder entender alguma coisa. Então é assim, o Pai terreno é o modelo, que a gente chamaria de arquétipo,
E aí o Pai do céu é uma analogia usada para a gente entender um pouquinho melhor a Deus. Está tudo distorcido. É o contrário. Deus criou a paternidade humana para nos dar algo palpável e próximo de nós, que nos ensinasse o que é o original, o arquétipo, a verdadeira paternidade. Qual que é a verdadeira paternidade? Aquela que é eterna, aquela de Deus, que é eternamente Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Pai perfeito. Ele é o arquétipo de paternidade. A nossa paternidade humana, para aqueles que, como eu, são pais, para usar o termo técnico, é um arquetipo. É uma manifestação localizada e particularizada daquilo que é o verdadeiro eterno conceito. Pai nosso que estás nos céus, e imediatamente vem, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É o reconhecimento de que nessa relação de filho e pai, nós temos 3 prioridades maiores. A honra do nosso pai, o pleno exercício dos direitos que ele tem como soberano e o reino próximo dele. No que é distinto, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Talvez naquele cântico que cantamos, onde diz, do mundo e dos corações, Jesus, tu és Senhor. Porque o reino de Cristo, o reino de Deus, Jesus ensinou onde é que ele começava. Jesus explicou para os discípulos queriam saber se o reino ia começar ali em Jerusalém, ou se ia começar em algum outro lugar, e o que ele disse para eles? O reino dos céus está no seu coração. É ali que está. É ali que o reino começa, e dali ele se manifesta, é quando Jesus reina soberano em nossos corações, que o reino de Deus está presente. Então o pedido é, Senhor Deus, Pai, meu Pai, eu quero honrar o teu nome, quero que minha vida seja algo que honra o teu nome, que santifica, que faz o teu nome ser reconhecido como especial. E eu anseio pelo teu reino no meu coração e a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Mas a vontade de Deus já não é cumprida na terra? Sim, mas eu quero que todos saibam. Porque o propósito de todo esse mistério da nossa vida na terra não é outro senão para que aqueles cujos corações pertencem a Deus aprendam a reconhecer que o reino já está presente. Quando a gente joga um jogo de futebol, a gente sabe que aquelas linhas que marcam o campo de futebol determinam regras que não são as mesmas regras da vida. Vamos dizer que as linhas do campo são uma moldura que faz com que aquele jogo seja algo que acontece fora do fluxo normal da vida com regras especiais. Por que eu digo isso? Porque no futebol, por exemplo, você tem que mentir e fingir para conseguir fazer um gol, não é? Finge que vai para cá e vai para cá. Faz finta, não é? Mas quando eu faço finta com a minha esposa, eu me dou mal, porque eu estou mentindo. Quando eu finjo que vou para lá e vou para lá, dá um galho. As regras são diferentes. Outra coisa é que no futebol, quem rouba é punido. Na vida... Não, deixa para lá esse exemplo. Num certo sentido, quando eu digo que eu quero ver o reino de Deus na terra, a vontade dele feita na terra, é porque esse é o propósito de Deus. Deus está nos preparando para sermos pessoas que vivem num mundo mais amplo que esse. E, por enquanto, ele nos botou nessa estufa, que é esse mundo. Com regras próprias, porque nós não teríamos condições de abraçar o todo até que nossos olhos estivessem abertos. Mas um dia o véu vai cair, um dia essas limitações que hoje nós temos, até aquelas que doem demais em gente esperta como nós, por exemplo, só usar 10% da nossa massa cinzenta. Um dia essas limitações vão cair. E nós vamos experimentar um mundo novo. Mas é preciso que eu aprenda a perceber o reinado de Deus já
já me preparando para esse mundo novo que vem pela frente. Na nossa curta vida na terra, às vezes a gente fala, se eu soubesse lá o que hoje eu sei. Deus está querendo nos ensinar hoje o que nós vamos precisar lá para frente, para que a experiência seja melhor e mais rica. Mas aí vem a petição, e Jesus disse, faz a tua petição. Então, depois de começar reconhecendo quem Deus é, e reconhecendo e ansiando pelo reinado dele, ele fala, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu reconheço a minha dependência de ti, e eu reconheço que não tem vergonha nenhuma em pedir. E não tem vergonha em pedir. É óbvio que quando você vê alguém falando assim, eu determino que Deus me deu uma Mercedes, você fica com vontade de ir lá e dar uma boa lição de teologia, né? Agora, tem problema orar e pedir, Senhor, eu quero um carro e um bom carro? Tem, só que Jesus vai perguntar para quê? Se for por uma boa razão, um bom uso, não tem problema nenhum. Mas Ele supre as nossas necessidades. E às vezes Ele nos surpreende fazendo isso de maneiras que a gente não esperava. No meio do Amazonas, num igarapé que saía do Rio Macaco, meio não, lá no alto Rio Negro, passando um tempo com uma tribo de índios, e o aviãozinho carregado com algumas coisas que tinham que ser levadas para a cidade, castanha que ia ser vendida, a gente estava lá para tentar construir uma pista de pouso para o avião não precisar mais ser o de água. É que o avião, o hidroplano, o avião que levanta na água, ele tem um problema de peso muito sério, ele tem que ter, o peso é muito controlado, quanto peso ele pode ter. Então nós construímos, isso daí foi nos anos 80, hoje em dia, Deus me livre, sei, no meio da Amazônia fazer uma pista de pouso, a Polícia Federal vai atrás. Mas naquela época podia, tínhamos licença e tudo, mas no meio do nosso tempo lá, arrancando toco de árvore, construindo a pista, houve uma necessidade. E por rádio foi pedido um avião e um hidroplano veio e estava levando algumas coisas, castanhas, que iam ser vendidas na cidade para dar dinheiro para os índios. Acho que tinha uma missionária junto e o índio doente junto. E a gente estava na canoinha esperando para ver o avião levantar. Então, as canoinhas ficavam de lado e o avião ia. Brrr, e o avião foi. Brrr, não conseguiu. Estava pesado demais. Voltou para a água. Virou de novo e tentou de novo. Aí, na terceira tentativa, não conseguindo, bom, vamos orar e pedir a Deus que ajude esse avião a levantar, porque ele precisa levantar. Senão, vai ter que deixar alguém para trás ou alguma coisa para trás. E a gente fez uma oração. E eu ainda, bem jovem, um pastor jovem, já mais um pouquinho vivido, então tinha um pouco já daquele cinismo que a gente fala, não, vou orar por isso. Mas realmente não espera, né? E nós oramos e pedimos, e o avião deu a volta, e o avião foi... E levantou e saiu. E eu comecei a pular de alegria. Deu certo, o avião voou. E o índio que estava do meu lado, que era adolescente, que era recém-convertido, olhou para mim e falou, por que você está surpreso? Você não esperava que ele fosse levantar? E pior foi ter de ser sincero com ele. Ele falou, honestamente, não. Sabia que podia, mas achava que não ia, não. Ele falou, mas nós não oramos. Eu não quero viver sempre como criança. Mas eu queria ter a genuína fé como crianças têm. E foi nesse sentido que eu disse para as crianças aqui que eles têm algumas vantagens sobre nós. O cinismo ainda não domina o coração deles. Ainda existe uma positiva expectativa a respeito do que Deus pode fazer. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e aí Jesus continua, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoa as transgressões, perdoa as vezes nas quais eu não fui o que devia ter sido. Bilac fala a tristeza que tenho sido e o esplendor que deixei de ser, quando ele fala a respeito dele mesmo. Então, aí você traduz dívidas, pecados, transgressões, todas essas traduções estão corretas, estão inclusas no que o texto diz mesmo, lá no seu original grego. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, as nossas transgressões,
as nossas insuficiências. Mas aí é interessante que ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que devem conosco, aqueles que transgrediram conosco, aqueles que nos ofenderam. Ele não está condicionando. Muita gente pega e fala, então ele está falando que Deus só vai me perdoar se eu perdoar os outros. Se eu não perdoar os outros, Deus não vai me perdoar. Não põe a carroça para puxar o boi que não dá certo. É o contrário. Ele perdoou as minhas ofensas. Como é que eu poderia deixar de perdoar aqueles que me ofendem? Ele perdoou as minhas dívidas. É o próprio Jesus que conta a história do juiz mau, né? O rei estava devendo dinheiro, um juiz estava devendo dinheiro para um rei, e o rei perdoou os milhões que ele devia. E esse juiz foi lá e botou na cadeia um cara que devia alguns milhares para ele. Jesus ilustra isso dizendo: quem foi grandemente perdoado precisa exercer essa mesma graça e essa mesma misericórdia com os outros. Não perdoa os outros por causa deles, não. Perdoa por causa de Deus. Perdoa porque é quem você é. Quem é capaz de determinar se uma ofensa vai nos machucar ou não? Quem é que realmente tem a força para determinar se uma ofensa vai ou não vai nos machucar? Só nós. Porque se a gente resolver que não vai aceitar essa ofensa e não vai se deixar machucar por ela, o que é que alguém pode tirar de mim que faça com que eu seja menos do que eu sou? Nada. Na verdade, nada. Ah, mas e a minha honra? Sim, eu sou obrigado a defender a minha honra quando ela for atacada. Mas defender a minha honra não significa que eu não tenho a obrigação de perdoar os ataques que foram feitos contra ela. Entendeu essa diferença? Eu luto pela verdade, pela honra e por aquilo que é justo. Fato feito, eu perdoo. E o Estado? O Estado, então, também tem que ser um Estado perdoador? Não confunde as bolas, são esferas diferentes. Jesus está me ensinando como é que eu falo com o Pai sobre a atitude interna da minha fé e da minha espiritualidade. O Estado tem obrigações que Deus estabeleceu e o Estado é vingador em nome de Deus para aquele que comete o mal. E o Estado vingador é um conceito bíblico. Não dá para fugir disso. Não adianta querer que o Estado tome o papel da igreja e vire o regenerador ou recuperador das pessoas. O Estado não tem essa capacidade, porque o Estado não consegue transformar o coração dos outros. Porque o Estado só mexe naquilo que é externo. Então é lógico, o crime cometido foi julgado dentro da lei, a punição deve acontecer. Mas isso não significa que no meu coração eu tenho direito para dizer: eu nego perdão porque a justiça condenou. Porque eu vou precisar, na minha intimidade com Deus, poder dizer de cabeça clara e de coração puro: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que que me ofendem. Perdoa os meus erros, porque eu tenho perdoado aqueles que erram comigo. É uma questão de higiene pessoal do coração. Não é uma questão de cunho externo, mas sim interno. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É assim que Jesus termina. Senhor, eu quero ter o meu coração limpo de amarguras e livre do mal. Tem gente que brinca falando que a gente pede a Deus que nos livre do malamém, né? Malamém, malamém. Porque a gente ora o Pai Nosso, né? Livra-nos do mal, amém. Então é bom sempre lembrar de botar o pois teu reino, poder e a glória para sempre, porque você faz uma separação aí e fica sem o cacófito.
Mas livra-nos do mal é um ato de confiança, sabendo que só Deus pode nos dar a proteção que nós precisamos. Você aceita a proteção que não venha de Deus? Você quer bênção que não venha de Deus? Porque às vezes a gente busca bênção para todo lado, né? Mas não para pensar com clareza. Se não vier de Deus, você quer? Se não vier de Deus, eu não quero nem bênção. Eu não quero fortuna que não venha do meu Deus, porque eu sei que tudo isso passa, tudo isso acaba, e que se não vier de Deus, vai ser desgraça para mim. Mas dele eu peço. Me livra do mal e me abençoa, porque a glória é tua. O reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus completa dizendo, porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aí vem a pergunta, mas pastor, eu não podia deixar de cobrir esse último versículo aí, porque a pergunta seria óbvia. Mas pastor, você não falou que não é a condicional não é você perdoa na terra e aí Deus te perdoa no céu? Eu não falei que era invertido? É porque Deus me perdoa, eu perdoo? Sim, mas a manifestação externa, porque tudo começou com Jesus dizendo, não vive a sua espiritualidade externamente, sim internamente, não é? Mas qual é a maior manifestação externa de uma genuína espiritualidade interna? Então presta bem atenção. A maior manifestação externa que existe de uma verdadeira vida espiritual interna é quando o meu coração é um coração que mostra graça, que é perdoador, que abraça ao invés de empurrar, que abençoa ao invés de amaldiçoar, que beija ao invés de morder, que afaga e traz para perto e acolhe com aquela graça que Deus tem. Por isso é que a Bíblia diz que é pelo amor que somos reconhecidos como discípulos de Cristo, pelo amor com que nos amamos e com que amamos esse mundo, que às vezes é difícil de amar, hein? Mas não amar o mundo no que o mundo é, mas amar as pessoas que vivem neste mundo, para que eles saibam que assim como Deus nos amou, nós amamos também. Essa é a única e a maior demonstração externa de verdadeira vida interior, rica com Deus. É um bordão que eu usei algumas vezes e que virou meme na internet, mas de vez em quando não tem jeito de não voltar para ele. Então desculpa aí aqueles para quem isso daqui já... Aqueles que já estão sem qualquer... No mundo de hoje a gente tem que falar assim, né, nesse mundo politicamente correto. Sem qualquer indeferência aos que são diferentemente habilitados quanto a cabelo. Talvez você esteja careca de ter ouvido a frase, mas eu vou usar ela de novo para concluir. Porque no final das contas, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que tem lá dentro é exteriorizado. E quem tem flores, dá flores. Quem não as tem, não as pode dar. Vamos orar. Dá que nossos corações sejam repletos de intimidade contigo, Senhor. Ensina-nos a orar como convém, como já ensinaste pelo teu Filho, mas que o teu Espírito testifique aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra, transforma a minha vida à luz dessa palavra e a dos meus irmãos e irmãs presentes aqui hoje. No nome do teu Filho, Cristo Jesus. Amém.